gente. Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que se assente no chão. Então todos se assentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. E em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o partiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que nada se perca. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram este milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazer rei, então voltou sozinho para o monte. Amém? Vamos se assentar. Glorificando e exaltando o nome de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor Ele quer falar para mim e para você sobre provisão, milagre, providência divina. Aleluia, Santo Deus de Israel. Lemos aqui no texto bíblico que uma história que o Senhor Jesus ele estava em um lugar pregando, ensinando ao povo. E antes dele ir a este lugar, ele tinha ido no tanque de Betesda lá. E ele tinha curado aquele homem que há 38 anos estava enfermo. E ele vinha fazendo milagres e maravilhas, curando os enfermos, expulsando demônios. E muitos podiam ver os milagres que Deus fazia. E como diz o texto, que a multidão estava atrás dele. Se seguia uma grande multidão diante do nosso Deus. E o Senhor ali os ensinavam, falavam, e o tempo foi se passando. E quando chegou um determinado tempo, o povo já estava ali há muito tempo, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E bate uma fome, né, irmãos? Bate a fome, bate a sede. E aí o Senhor Jesus, ele viu. E ele já sabia o que ele ia fazer. Mas aí, ele perguntou para Felipe: aonde vamos comprar comida para essa multidão? É interessante que a Bíblia diz que era 5.000 homens, aproximadamente, fora criança e mulheres. E o Senhor Jesus, ele fez um teste com Felipe, porque ele já sabia o que ele ia fazer, mas Felipe não. O mesmo é na minha vida e na tua vida. Quantas vezes nós estamos com a multidão de problemas, com a multidão de necessidades, e muitas vezes nós estamos igual a multidão. Queremos o Senhor Jesus só para resolver os nossos problemas. Nós vimos aqui que a multidão estava em volta dele, porque sabia e via os milagres que ele operava, os milagres que ele estava fazendo. E quantas vezes nas nossas vidas
Nós não vimos pessoas passar pelo Evangelho, passar pela casa do Senhor, para buscar só um algo dele, para buscar só aquilo que satisfaz o seu ego, a sua carne. E depois que obtenha aquilo de Deus, do Senhor, lhe dá as costas. Mas o Senhor, Ele sabe. E muitas vezes nós questionamos, mas Deus, você não viu que Ele ia fazer isso, que Ele ia fazer aquilo? Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele conhece o coração. Ele conhece o deitar e o levantar. E ali, o Senhor Jesus, Ele fez um teste. E Felipe falou, para que todas as pessoas pudessem comer um pedacinho de pão, eles tinham que ter muito dinheiro. Quantas vezes na minha e na tua vida as situações adversas vêm e nós achamos que não vamos conseguir? Quantas vezes eu me deparei com situações que eu achava que eu não ia conseguir? Como Felipe falou aqui para Jesus. Mas para comprar isso, nós precisamos de tanto. Para nós alimentarmos essa multidão inteira, nós precisamos de 200 moedas de prata. E me diz, Jesus, da onde que eu vou tirar? Como nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Quantas vezes, vamos montar um cenário aqui, eu e você. Pensa aí comigo. Jesus está aqui. Nós somos a multidão. Estamos aqui buscando algo do Senhor. Precisamos de alimento espiritual. Precisamos do Senhor. Precisamos de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E quem é que pode dar para mim e para você? Responda aí. Estamos como aquela multidão, só atrás do que o Senhor pode dar, só atrás do que o Senhor pode fazer na minha e na tua vida? Ou estamos como os discípulos? Porque eu vejo nessa história que os discípulos já estavam ali para aprender. Eles andavam com Jesus. O nosso Jesus, ele se tornou carne. O verbo vivo se tornou carne. E ele veio nessa terra para ensinar a mim e a você como nós deveríamos proceder. E muitas vezes nós julgamos os discípulos. Mas eles estavam com Jesus, mas eles não sabiam. A palavra mesmo disse que eles não sabiam, mas Jesus já sabia o que ia fazer. E aí vem o outro discípulo e diz: tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mais uma vez fala: mas o que é isso para essa multidão? O que nós podemos fazer com essa multidão, com esses 5 pães e 2 peixinhos? Como vamos alimentar a multidão? Quantas vezes é na minha e na tua vida nós vemos um problema? O problema vir sobre as nossas vidas. E aí nos desesperamos. Olhamos e não vemos a solução do problema. Não vemos a luz no fim do túnel. Mas como foi dito nesta noite, e como foi dito nesta manhã, a solução do meu e do teu problema, irmãos, está na oração. A solução do meu e do teu problema está em entregar nas mãos do Senhor.
sentimental, seja familiar, seja financeiro. Nessa noite ele disse que ele veio para curar as feridas. Entrega a tua alma, entrega as tuas feridas na mão do Senhor, porque é Ele que pode fazer o milagre acontecer. É o nosso Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Conta para Ele o teu problema. Conta para Ele o que está te machucando. Conta para Ele o que Ele necessita fazer na tua vida. Não adianta nós contarmos. Nós, seres humanos, nós gostamos de nos desabafar com outro ser humano. Mas a única coisa que Ele pode fazer é nos ouvir. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele tem a solução do problema. Enquanto eles estavam aqui se perguntando como faria para alimentar aquela multidão, Jesus ele já tinha a solução. Ele já tinha a solução do problema. Ele somente apresentou ao Pai. Pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e apresentou ao Pai e disse: Senhor, meu Pai, graças te dou. Não precisou de muitas palavras, não. E mandou a multidão se assentar, porque Ele ia alimentar não somente o espiritual, mas o físico também. Porque o nosso Deus, Ele não só alimenta o nosso espírito. Aleluia, santo Deus. Ele cuida de mim, de você, a alma, o corpo e o espírito. Ele traz providência na minha e na tua vida. Hoje nós ouvimos aqui: entrega nas mãos do Senhor. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele faz o melhor. Quando nós oramos, quando nós colocamos as nossas mazelas na mão do Senhor, Ele faz o milagre acontecer. E como disse aqui, e foi distribuído. Como é que pode, irmãos, 5 pães e 2 peixes alimentar uma grande multidão e ainda sobrar? Porque com Jesus é assim. Glória a Deus. Com Jesus, Ele pega aquilo que eu e você tem, aquela mísera fé que nós temos, e faz o extraordinário sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia, glórias a ti, Rei. Quantas vezes eu me senti insignificante, com a minha fé lá no pé, mas o Senhor Jesus, que é rico em graça e em bondade, Ele pega essa pequena fé que nós temos e Ele faz coisas extraordinárias na minha e na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entrega, irmãos. Eu digo por experiência própria: conte para Jesus aquilo que tem te afligido. Conte para Jesus aquilo que você necessita e precisa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não só quer nos abençoar espiritualmente. Sim, nós temos que buscar a face do nosso Deus para estarmos de pé nos dias maus. Temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor. Mas como nós podemos ver aqui neste milagre, foi um milagre de provisão, foi um milagre de providência, foi um milagre que as pessoas estavam precisando naquela hora. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã. O nosso Deus é o Deus de já. Quando você necessita, Ele vem no último minuto, mas Ele vem. Glórias a ti, Rei dos Reis, aleluia, santo é o teu nome, Deus. Muitas vezes nós achamos que os nossos sonhos e os nossos projetos são insignificantes. Eu nunca tive o costume de pedir coisas materiais para o Senhor. Eu sempre tive comigo que a gente tem que lutar, tem que trabalhar
para a gente obter as nossas coisas. Mas de uns tempos para cá o Senhor, Ele tem, como eu disse aqui hoje de manhã, eu fico ouvindo louvores, palavras no meu serviço. E esses dias eu estava ouvindo uma palavra que me despertou. E eu gosto muito de ouvir testemunho também, porque isso edifica muito a fé da gente. E aí eu estava ouvindo um testemunho e eu coloquei aquilo no meu coração e cheguei em casa. Eu fiz. Falei, quer saber? Se fez na vida dela, por que não vai fazer na minha? E era coisa simples, irmãos. Uma vez eu peguei um papel. Não foi um papel não, acho que eu coloquei no WhatsApp mesmo, porque tem a partezinha lá que você pode marcar só para você mesmo. E aí eu coloquei algumas coisas, algumas metas que eu queria comprar para minha casa. Como vocês sabem, né, eu sou separada, eu trabalho, eu sustento a minha casa sozinha. Hoje em dia minha filha trabalha também, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eram umas coisas simples. E aí eu fiz uma lista com 5 coisas para mim obter, comprar esse ano. Coloquei lá e esqueci, né? Orei ao Senhor e deixei. E esses tempos atrás eu abri. E aí eu abri a listinha que eu tinha feito. E não é que esses dias eu falei, nossa, eu consegui comprar tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha determinado. E aí eu me alegrei, falei, meu Deus do céu. Aí a gente gosta, né? Quando a missionária falou aqui de propósito. E os nossos pastores, você sabe que eles não gostam de propósito. Mas você pode fazer um propósito você com Deus. É você e Deus. Não precisa você esperar a igreja. É como ela falou. Deus tocou no coração dela. Né? Muitas vezes, você vai na igreja e não está fazendo propósito, Deus não toca no seu coração. Como a pastora falou aqui, que vai fazer, né, o pastel para a igreja, você faz se você quiser. Se você não quiser, você não faz, não, obrigado. Mas quando a gente coloca aquele pouquinho na mão do Senhor, quando você coloca os seus 5 peixes, seus 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor, Ele multiplica. E aí eu marquei lá tudo que eu já tinha feito. Falei, meu Deus, e algo eu ganhei. E aí eu falei, meu Deus, que legal, vou fazer de novo. E esse ano eu estava querendo ir viajar, lá visitar meus tios, que tem 5 anos que eu não vou lá. E aí eu falei, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Porque, irmãos, você sustenta a sua casa sozinha, não é fácil. Você vai no mercado todo dia ou todo final de semana, é um preço. Haja dinheiro, meu Deus do céu, nós temos que se transformar em dinheiro. Mas o Senhor, Ele não nos abandona. Glória a Deus. Ele é o Deus da nossa provisão. E o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Então quando você coloca nas mãos do Senhor o seu problema, para mim é um problema, mas para o Senhor. Mas quando você se organiza, Deus, Ele faz. E aí eu coloquei essa meta no meu coração. Senhor, eu queria viajar. E aí eu coloquei do jeito que eu queria. Queria comprar passagem a tal preço, não sei o que. E um mês que eu queria. Aí eu falei assim. Aí eu botei dentro da minha Bíblia, né? Todo dia de manhã, todo domingo veio para oração, tá? De vez em quando eu esquecia de apresentar, mas quando eu lembrava, apresentava. E aí, para a honra e glória do Senhor, o mês que vem eu vou viajar. E eu comprei a passagem por muito menos o preço que eu tinha colocado. Então esse é o Deus que faz na minha e na tua vida. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de provisão. É como eu disse aqui nessa manhã, quem era eu? Jamais imaginei na minha vida andar de avião. Jamais. Já é a 3ª vez que o Senhor, Ele me abençoa. Aleluia. Aí está a minha filha,
que conhece a minha vida, que não me deixa mentir. Esses tempos, eu falando com o Senhor, eu me lembrei de onde meu Senhor me tirou. A minha infância, vocês adolescentes, vocês crianças, que hoje em dia tem o seu tênis, tem o seu sapato, tem o que comer, tem o que se alimentar e ainda reclama. Pergunta aí para minha filha, foi o que nós já passamos. Meu Deus. Eu muitas vezes tinha que usar roupa que os outros me davam. Muitas vezes, quando eu era criança, não tinha o que comer quando meu pai ficava desempregado. Meu Deus. A casa da minha mãe chovia mais fora do que dentro. E tudo isso foi o Senhor, foi a mão do Senhor que nos abençoou. E aí você acha que não vale a pena servir esse Deus? Vale a pena, irmãos, vale a pena. Porque não é para cá que nós estamos lutando, não é para ficar nessa terra. Embora muitos tenham pregado que o céu vai ser aqui, não é aqui. A minha palavra, a Bíblia fala que Ele foi nos preparar lugar. Aleluia! Que nós vamos morar com Ele. E esse é o Deus da providência, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura feridas da alma. Ele cura o doente, Ele sara os feridos, Ele liberta os cativos, desde que tenha uma alma buscando pela sua família. E eu tenho visto isso na minha vida. E eu louvo e glorifico ao Senhor, porque todas as vezes que nós nos ponhamos a buscar a face do Senhor, a entregar a Ele de coração, Ele faz, irmãos. Entrega os teus 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor. Mas tem algo que eu vi aqui também nessa palavra, que o Senhor, Ele não gosta de desperdício. Porque depois que aquela multidão se alimentou, encheu o buchinho, sobrou 12 cestos de pães, e o Senhor mandou que recolhessem. O Senhor Jesus, Ele não gosta de desperdício. Então você que tem desperdiçado alimento na sua casa, que tem desperdiçado o seu dinheiro de qualquer maneira, peça ao Senhor para te ajudar. Peça ao Senhor para você ser mais econômico. Peça ao Senhor para que você não venha destruir comida na sua casa. Lá em casa nós tinha, como agora eu estou com a casa vazia, dessa tá eu e a Mariana, eu sempre tive o costume de fazer muita comida, então eu não tenho. Para mim fazer pouco arroz é difícil. Eu estou aprendendo agora, irmãos. Eu destruía muito arroz, estragava muito, e eu pedia muito perdão a Deus, porque quando eu ia jogar fora, eu lembrava: meu Deus, tem tanta gente que não tem o que comer, eu estou jogando fora, desperdiçando comida, me perdoa. Porque muitas pessoas não têm o que comer, muitas pessoas não têm o que se alimentar. E eu entendi que o nosso Deus, Ele não gosta de desperdício. O nosso Deus, Ele é Deus de provisão. Mas Ele vem no momento certo e na hora certa. O nosso Deus, Ele é Deus de milagres. E sempre que eu lia essa palavra do tanque de Betesda, eu vejo que ali naquele tanque havia multidão de enfermos, de coxos, de mancos, mas Ele foi até um. E o interessante que Jesus perguntou para ele:
Jesus perguntou para ele o que ele queria que Jesus fizesse por ele. E aí ele não fala logo, eu queria andar, não. Ele fala assim, ele começa a dar desculpas, né? Eu não consigo ser curado, porque na hora que o anjo vem e ajeita, vem outro e vai na minha frente. Mas Jesus estava perguntando o que você quer que eu te faça. Jesus não estava perguntando para ele como ele ia conseguir, mas é porque ele não sabia quem estava ali na frente dele. Ele não sabia que aquele homem podia fazer por ele. Louvado seja Deus. E aquele homem que estava na frente dele, ele hoje está aqui. Hoje ele está aqui perguntando para mim e para você: o que é que você quer que eu te faça? Conte para mim o seu problema. Eu tenho a solução. Eu tenho problema. Entrega, meu irmão, nas mãos do Senhor aquilo que tem te afligido, aquilo que tem tornado a sua alma, que não tem deixado você dormir, que não tem deixado você se aproximar do Senhor. Porque muitas vezes nós nos sentimos em dívidas com o Senhor. Eu não sei você, mas eu já. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele faz nas nossas vidas, e muitas vezes nós somos ingratos. Mas eu sei que o Senhor, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. E nós queríamos poder fazer mais. Mas ainda que nós pudéssemos fazer, não tínhamos como pagar aquilo que Ele faz por mim e por você. Não tínhamos como pagar. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele deu a vida por mim e por você. Foi por amor. Foi por amor que Ele se entregou. E quando Ele veio aqui, Ele ensinou os discípulos dele. Os discípulos estavam andando com Ele. Mas só que os discípulos de Jesus, no momento que Jesus estava aqui, eles não tinham o Espírito Santo ainda. E nós, irmãos, somos tão privilegiados porque nós temos o Espírito Santo de Deus que conduz a minha vida. Mas sabe como? Muitas vezes nós não damos ouvido ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você e nós não queremos dar ouvidos. Sabe por quê? Porque nós achamos que vem de nós. Quando o pastor fala assim, vem pregar a palavra, nós tememos porque achamos que é de nós, que nós vamos falar de nós, que vai sair de nós. E não é nós, é o Espírito Santo de Deus que conhece o coração de cada um que se entrou a essas portas. É Ele que conhece. É Ele que conhece o deitar e o levantar. É Ele que conhece a necessidade de cada um. Mas aí nós, seres humanos, achamos, se eu não falar desse jeito, daquele jeito, não. Eu hoje estou aqui expressando a palavra do Senhor, mas não eu. Porque muitas vezes leio, quero falar do meu jeito, mas não é. A semana toda essa palavra queimava o meu coração. E interessante que o nosso pastor sempre fala assim, se for para mim pregar, né? Se a pessoa pegar ele de surpresa, ele vai lá e prega, né? Mas é Ele. Eu achei interessante que aquele dia que a missionária Zuleide veio pregar,
E ela falou daquele pastor, eu também tomei aquela lapada. Porque não é porque a gente está aprendendo, a gente está caminhando. E aqui nessa igreja eu louvo o Senhor, porque nós temos oportunidade. É como sempre o nosso pastor fala, só não tem quem não quer. Porque você gaguejando ou não gaguejando, você falar do Senhor, Ele te dá a oportunidade. E quantas vezes eu falei para ele, meu Deus, eu não quero não, pastor. Aí ele fala assim, deixa Deus te usar. E tem vezes que a palavra, ela vem logo no começo da semana, mas tem vezes que eu busco o meu Jesus, fala para mim, ele não fala. E aí a gente que é falho, pecador, a gente treme. Meu Deus! Porque se for da nossa vontade, a gente prega qualquer palavra. Eu conheço muitas palavras, tem Zaqueu, tem o Tanque de Betesda, tem a mulher do fluxo de sangue, tem um monte, mas não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é do jeito da minha maneira. Como a pastora comentou naquele dia, que eu louvei o hino, o irmão veio aqui, eu quando me dão a oportunidade, às vezes eu venho de casa assim meio dispersa mesmo. Mas aí quando fala assim, fulano vai ter oportunidade, eu falo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu falo assim, Jesus, o que você quer que eu louve? O que o Senhor quer que eu cante? O que o Senhor quer que eu faça? E naquele dia o Senhor me deu esse hino. E aí quando o irmão veio e falou aquele monte de coisa, eu falei, meu Deus, era para isso, para me ouvir isso aqui, Jesus. Mas foi o Senhor que pediu para me louvar esse hino. Mas aí eu falei para o Senhor, mas não é esse vento aí que Ele está falando que eu quero não, Jesus. É o vento do Teu Espírito que vem soprar sobre a minha vida, que não venha deixar eu permanecer igual, mas que eu venha mergulhar cada vez mais, como diz a palavra lá em Isaías, pelo tornozelo, pelo joelho, que eu venha mergulhar cada vez mais profundo no Senhor. Tem vezes que nós, na caminhada, nós estamos fracos, porque somos seres humanos. Como diz, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Mas sabe por que Deus permite isso? Porque se você estivesse sempre no auge, você ia se esquecer dele. Sabe quando nós nos lembramos mais do Senhor, como sempre falo aqui? É quando nós estamos com problemas, quando estamos com um parente enfermo, aí nós se ajuntamos e aí nós buscamos a face do Senhor. Nós nos desesperamos porque nós seres humanos temos medo de perder. Louvado seja Deus. Eu lembro uma época quando eu era casada e eu não trabalhava. E aí eu e a missionária Elisete, nós íamos para a igreja todos os dias. Todos os dias nós tínhamos um culto para ir. Todos os dias no dia que não tinha culto aqui, nós íamos em outra igreja, porque nós tínhamos sede de buscar o Senhor. E eu lembro uma época que a gente era da igreja lá em cima, e tinha consagração 6h pouco da manhã, né? Elas inventaram um círculo de oração. Eu falei, nessa época eu estava trabalhando. Eu falei, só posso ir em tal horário porque eu tenho que chegar no serviço, né? E aí a gente, todos os dias, a gente acordava 6h pouco da manhã e ia orar, e depois eu pegava um ônibus e ia trabalhar. E isso, irmãos, é como foi dito no domingo passado que o pastor falou. Nós temos que plantar para que nós venhamos colher. Hoje em dia eu não tenho mais esse tempo. Eu não tenho mais essa condição de 6 horas, sei lá que hora da manhã ir para a igreja orar. Não tenho mais condições de estar
todos os dias na igreja. Não tenho, mas já tive. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem tempos na nossa vida. Tem tempos que você tem um tempo. E hoje em dia, o tempo está tão corrido. Amanhã já é segunda-feira de novo. E hoje em dia eu trabalho até dia de sábado. Tá abençoada ali, me reclamando que eu não tenho tempo para nada. Aquela ali é a que mais reclama, porque é casada aí. É a que mais reclama. Tem vezes que ela quer me barrar. Não, vai pra igreja, não vou ficar aqui conversando sozinho, eu tô indo. Não é? Ela fica falando pra mim, fica aqui comigo. Eu falei, não. Então, Deus Ele tem propósito na minha e na tua vida. O Senhor, Ele é um Deus de provisão, irmãos. Assim como Ele alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos, Ele está aqui nessa noite para alimentar a minha e a tua vida. Ele quer ver os teus peixes, Ele quer ver os teus 5 pães. Ele quer saber o que você tem para Ele. Ainda que não seja os 5 pães e 2 peixes. Se você tiver uma fé no tamanho parecido com um grão de mostarda, porque vem dele, a fé vem dele, tudo vem dele. A vontade de adorar ele vem dele. Quantas vezes eu entrei por essas portas aí sem vontade de nada? Mas nem por isso a gente tem que deixar de vir à casa do Senhor. Porque é nos pés do Senhor que nós encontramos o nosso refúgio. É nos pés do Senhor que nós encontramos o nosso alimento para a nossa alma, para o nosso... Nós encontramos o refúgio da nossa alma. É nos pés do Senhor, irmãos, que nós encontramos o alívio. Nós encontramos a certeza que quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, Ele faz. E como eu já havia dito aqui, que eu nunca tive esse negócio de estar pedindo coisas materiais, mas esses tempos, eu não vou contar, mas eu vou dizer para os irmãos que o Senhor Ele colocou algo no meu coração. E eu fiz do mesmo jeito, fiz na cartinha, tal, e está dentro da minha Bíblia. E quando o Senhor Ele concretizar, eu vou contar para a glória dele. Como nós temos que sonhar, né? Nós temos um Deus que Ele tem a possibilidade de fazer nas nossas vidas. Sim, eu sei que nós temos que fazer a nossa parte. O que é para nós fazer, nós temos que fazer. Se levantar de manhã, trabalhar, organizar as suas finanças com ordem e decência. Se você não consegue, pede ao Senhor que Ele te ajuda. E o que você coloca nas mãos do Senhor, Ele faz no tempo certo. E eu creio que foi Ele que colocou esse sonho na minha vida e Ele vai concretizar. Porque na verdade eu nunca tive. Mas dos tempos pra cá tem aflorado no meu coração. E o interessante que foi que o Victor ele veio aqui contar um testemunho. E como eu já disse, os testemunhos ele edificam muito a minha vida. Eu vejo bastante testemunho no YouTube. E os testemunhos, irmãos, eles edificam a vida da gente, porque a gente pode ver o milagre que o Senhor faz. E o Victor ele veio aqui e ele falou que a promessa durou 11 anos. Mas eu tenho certeza que ele não ficou parado esses 11 anos, né? Esperando cair do céu. Então, Deus, Ele quer que nós damos os nossos
5 pães e 2 peixinhos. Porque com pouco que eu e você tem, Ele multiplica. Com pouco que eu e você tem, Ele faz o milagre acontecer na minha e na tua vida. Basta eu e você crer. Basta eu e você crer. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos, do que pensamos. Ele pode. Como eu disse, quem era eu? E o Senhor, Ele é Deus de maravilhas. Ele pode fazer. Quando você se entrega ao Senhor e deixa Ele trabalhar. Não pense você que quando o nosso pastor fala assim, vem orar, Ele quer que você venha para a igreja. Não. Nós conseguimos, de vez em quando eu consigo orar na minha casa assim. Não vou dizer que não. Do trabalho. A gente pode falar com Deus andando. Mas quando nós se reunimos para buscar a face da presença e a presença do Senhor, é diferente. Nós podemos sentir a graça do Senhor. Podemos sentir a misericórdia dEle. E como nós estamos ali buscando, nós temos nos fortalecido, eu e os meus irmãos. E eu tenho sentido muito a graça do Senhor. E é como o pastor falou aqui de manhã, que cada vez que a gente ora, cada vez que a gente mergulha nisso aqui, a gente vê o quão miseráveis somos. Verdade, Deus. Cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente pode ver o quão insignificante nós somos. O quanto nós necessitamos e precisamos dele. Antes, eu tinha um preconceito contra Deus. Eu achava um Deus machista. Uma vez eu até comentei com você, Deus é machista. Eu não gostava de ler o Velho Testamento. Porque eu achava um Deus carrasco. Porque se você for ver as histórias do Velho Testamento, quando não agradava a Deus, Ele matava de velho a criança, Ele não queria saber. Ele mandava exterminar a cidade inteira. Agora imagine, irmãos, se o nosso Deus, Pai, não tivesse enviado o Filho dele para essa terra, será que nós estaríamos aqui? Porque o nosso Deus, Pai, Ele não consegue olhar o pecado. Ele não consegue olhar para o pecado. O que você está falando, missionário? Quando Jesus ele foi pendurado no madeiro, na cruz, Ele estava com todos os nossos pecados. Ele carregou sobre si todo o pecado da humanidade. E em um certo momento ele sentiu que o Pai tinha o abandonado. Mas não era por causa dos nossos pecados. O nosso Deus Pai não consegue olhar o pecado. E por causa disso o nosso Jesus sentiu que o Pai não estava olhando para ele naquele momento. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Agora você imagina se não fosse Jesus. Porque o nosso Deus Pai, Ele olha para nós através de Jesus, através do sangue de Jesus que está sobre a minha e a tua vida. Porque se Ele olhasse para nós já tínhamos sido consumidos. Porque nós somos falhos, pecadores, contendeiros, murmurentos. E o nosso Jesus
lindo, maravilhoso, veio nessa terra e nos cobriu com o sangue dele. E hoje nós temos um advogado no céu. Todas as vezes que eu e você erra, todas as vezes que eu e você peca, nós podemos dobrar os nossos joelhos, ou até mesmo em pé, mas com o coração quebrantado, e pedir perdão a Ele. Ele nos perdoa e Ele vai até o Pai e fala: Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Mas não é por causa disso que nós temos que andar em pecado. Não é por causa disso que nós temos que andar fazendo a vontade da nossa carne. Oh, Deus de maravilhas. Tu és santo, Deus. Obrigado, Senhor, por ter morrido em meu lugar. Nós temos que entender e compreender, irmãos, que o céu ele é tomado à força. E quando falam isso para mim, quando a gente vê na palavra, eu tenho entendido que a força não é você lutar contra o seu irmão. A força é contra você mesmo. Sabe aquele dia que você está cansado, você fala assim: eu já não vou para a igreja não. Como ontem eu desci do ônibus e falei: Jesus, eu vou direto para a igreja, porque se eu for para casa eu não volto. Porque o cansaço é grande. E aí, essa é a força. Você tem que ter força para lutar contra a sua carne, lutar contra as suas vontades. Porque pelas nossas vontades, eu que trabalho o sábado inteiro, a minha vontade é entrar para dentro de casa e não sair mais só na segunda. Mas não é o meu querer e a minha vontade. Eu tenho que louvar ao Senhor, porque Ele é Deus de maravilhas. Se eu estou de pé, é porque Ele me sustentou. Se eu estou aqui nesta noite, é porque Ele me deu o fôlego de vida para louvar e agradecer o nome dEle. E eu glorifico e exalto ao Senhor pelo trabalhar, pelo manifestar dEle na minha vida, na minha família, porque é lindo. E muitas vezes nós queremos do nosso jeito e da nossa maneira, e não é. É do jeito dele, da maneira dele. E ele tem como trabalhar. E como eu sempre falo, tem pessoas aqui que me conhecem há anos. E quando Deus falava assim para mim: missionária Zuleide, coma do rolo, que você vai pregar aqui, pregar aqui. E aí eu estava numa igreja ali, aí depois se desfizeram a igreja. Aleluia, Deus. E aí eu continuei no caminho do Senhor, porque eu não tenho que olhar para a vida de ninguém, eu tenho que olhar para Jesus. Aleluia. Se a pessoa peca, se a pessoa é problema dela, é ela e Deus. Eu tenho que continuar caminhando com Jesus, porque eu quero ir morar no céu. E aí, eu vim para essa igreja aqui, eu não sei nem quantos anos mais eu já estou aqui, eu acho que uns 11 anos, porque esses dias apareceu no meu Face, lembrança da igreja, quando era aqui, era azul, era bem simplesinha, né? Para você ver que Deus ele vai transformando até o lugar, você vê agora como é linda? Então cada ano que passa, Ele não vai transformando só a minha e a tua vida, Ele vai transformando o lugar também, o ambiente para nós. E nessa lembrança, Vinícius, você estava aqui ó, com a Tati. Eu falei: meu Deus, já tem tudo esse tempo que aquele badarosca na presença do Senhor. E eu lembro que ele sentava ali, ó. Uma vez ele veio de bermuda, se eu não me engano, não foi? Não sei. E aí ele vinha com a Tati. Ele vinha um domingo sim, outro não. Mas teve um dia que a graça do Senhor o alcançou. Aleluia. Oh, santo Deus. E hoje em dia eu olho pro Vinícius e vejo
quanto Deus já fez na vida dele. É maravilhoso a gente ver o trabalhar do Senhor. Como na vida do Vitor também. Eu lembro quando a gente estava fazendo culto na casa da irmã Marnete. E eu lembro no dia que ele entrou. Ele até magrinha, o que aconteceu? Rapidinho. E a Leia estava com aquela menina bebezinha no colo. E aí, olha o que o Senhor já fez. Deus é Deus de maravilha, irmãos. Basta eu e você mergulhar no Senhor. Pois é. E pastor, para com isso. Você já viu um pacote de fralda todo que está caro? E aí o pastor ele quer porque quer encher a igreja, mas ele falou assim que vai ser rebanho dele, entendeu? Vai ser ovelha procriando ovelha. Ele está aí profetizando gêmeos para os outros. Misericórdia. Mas eu louvo e engrandeço o Senhor, porque o nosso pastor ele é meio doidinho, né? Ele fala assim pra gente: você vai, pronto, e acabou. Ele não quer saber se a gente vai, você vai. Aí eu acho engraçado a irmã Zuleide. Tem hora que eu olho para a irmã Zuleide e eu me vejo. Mas nós estamos aprendendo, irmã Zuleide. O Senhor Jesus, ele é bom. Ele não pega os capacitados, ele capacita. Glória a Deus. Então, cada vez que nós mergulhamos na palavra do Senhor, pode ter a certeza que não só para todos que estão aqui, mas para a nossa família também, o Senhor ele é maravilhoso. E eu quero louvar e engrandecer o nosso Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero louvar ao Senhor, para agradecer a Deus por todos os feitos que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Coloca aí para mim 5 pães e 2 peixes, 4 por 1. Porque Deus é bom, irmãos. Lance ao Senhor o que você necessita. Aleluia, Deus. Lance ao Senhor. Glória a Deus. Porque eu tenho lançado, eu tenho visto que o Senhor ele é bom. Que o Senhor ele faz quando a gente pede. Que Ele cumpre. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Glórias a Ti, Senhor amado. Ele é um Deus de providência, irmãos. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus do impossível. O que é possível para mim e para você, nós podemos fazer. Mas o impossível deixa na mão do Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Rei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse: o que é possível, o que tem aí nesse cestinho? E com um café o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia
posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder. Alimentou os que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam ver que o bom Jesus é pouco, é muito, assim também creu aquele menino que com muita fé em seus cestinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Glória a Deus. Aleluias! Esse é o Deus de milagres. Aleluia. Basta um pouquinho que você tiver, você entrega nas mãos dele e ele faz o milagre acontecer. Amém? Aleluia. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade que me foi dada nessa noite. As palmas louvem e agradeçam esse Deus maravilhoso, porque não há outro igual a ele, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É o nosso Glória a Deus. Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia.